Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui na Pinacoteca Benedito Calixto em Santos, acompanhando o lançamento, a noite de lançamento de autógrafos do livro da Valéria Capodicasa, Uma Vida Extraordinária. Gente, é um livro que todo mundo deveria ler. As pessoas que estiveram aqui deram depoimentos emocionantes a respeito da trajetória da Valéria, sobre toda a vida da Valéria, a Valéria que enfrentou várias dificuldades na vida, mas venceu a todas com muito apoio da família, com a perseverança e por insistência própria. Então hoje nós estivemos aqui registrando depoimentos, muitos depoimentos emocionantes de familiares, de amigos, de pessoas que conviveram e convivem com a Valéria e puderam dizer o quanto ela é importante na divulgação da importância de se entender as pessoas que têm algum tipo de síndrome. A Valéria tem síndrome de Down, mas isso não impediu que ela vivesse a vida com todo o direito de fazer tudo o que ela quisesse e o que ela pudesse. A Valéria já fez exposição de artes plásticas, ela é pintora, ela fala italiano fluentemente, ela já foi modelo e agora ela está realizando um grande sonho, uma ideia do pai dela, do seu Domênico Capodicasa, que infelizmente não está mais entre nós, de ela escrever um livro e colocar nesse livro toda a experiência de vida que ela teve ao longo da vida. Então, Valéria, fica aqui um abraço da nossa equipe, parabéns pela coragem de mostrar e contar a sua vida e de usar esse livro para que ele possa inspirar outras pessoas e outras famílias a superarem todos os problemas. Então você fica agora com tudo o que aconteceu nesse grande lançamento do livro da Valéria Capodicasa. A gente continua aqui na festa de lançamento do livro da Valéria Capodicasa e aqui ao meu lado a dona Cláudia Capodicasa. Cláudia Amodio Capodicasa, falei correto o seu nome? A mãe da Valéria. Dona Cláudia, xará da minha mãe, prazer estar aqui com a senhora. Muito obrigado por a senhora dar o depoimento aqui nesse documento que a gente está deixando para a posteridade, para a Valéria, para vocês, para a família. E eu queria saber da senhora se é a Valéria que ensina mais para a senhora ou é a senhora que ensina mais para a Valéria? Olha, quando era pequena, a gente ensinava, tanto eu como o Domênico, que era meu marido, o Augusto, a família sempre participou. Como a Valéria disse, eu nasci em uma família que me acolheram. Hoje é ela que me dá, agora eu virei filha dela, porque sempre, mãe, olha o degrau, mãe, não sei do que, mãe, isso. Ela está com todos aqueles cuidados que a senhora Sim, tinha com ela. com ela. Ela falou, a senhora cuidou tanto de mim quando era pequena e agora eu que cuido da senhora. Esse sonho, o quanto que a Valéria é responsável pelo jeito dela ser e por ela ter feito isso aqui, e principalmente, dona Cláudia, lembrando e falando da família. Realmente, quando levei ela no pediatra, o pediatra me falou que ele achava que ela era mongoloide, mas realmente eu não sabia. Uma amiga minha, que estava com o Augusto, aí eu falei, Paula, o médico achou a mão da Valéria, não sei o quê. Aí eu falei, ele falou uma palavra, né, fazer um exame, que ele era mongoloide, achava que era mongoloide. Aí eu vi que ela ficou branca. Falei, Paula, o que foi que aconteceu? Não, deixa. Conversa com o Domênico que ele vai compreender. Mas aí foi o contrário, né? Porque meu marido era uma pessoa muito culta, muito inteligente, tinha uma sabedoria fora do comum. Então, para ele, foi muito difícil aceitar. Como foi para mim também. Foi muito difícil aceitar. Levei tempo para aceitar.
a gente chorava, eu chorava, porque ela sempre teve problema físico para andar, por exemplo, ela tinha o pescoço caído, em suma, hoje que tem um filho, logo que nasce, já faz fisioterapia, mas naquela época... Tudo era novo e ia ser descoberto. Tudo era novo. Não sei se pela minha ignorância, vamos dizer assim, que eu falei assim, não, quando eu aceitei, eu não vou ter uma filha excepcional. E eu me dediquei muito a ela. Agora, o que a parceria com o Domênico ajudou e essa insistência dele no bom sentido em continuar incentivando a Valéria a ter o máximo de independência? Porque o meu marido foi promotor de venda, depois foi publicitário, fez uma exposição de pintura, formato de arte plástica, dava aula na faculdade da Anhembi, último ano, tudo. Então ele falou, Valéria, por que você não escreve um livro? E a Valéria tinha muito rascunho, ela tinha caderno, sempre tem uma gaveta só para isso. Ela escrevia tudo em rascunho. Às vezes, quando dava uma frase, ela escrevia os poemas, né? Hoje, eu na época, eu não dava valor. Só que hoje eu compreendo os poemas que ela... A senhora lendo hoje, a senhora volto e entendo, hoje entendo... Ela naquela época. Porque naquela época eu não entendia. Então, para mim, foi muito emocionante. E o Domênico sempre incentivou a ler. A Valéria lia muito, o Augusto lia muito, sempre incentivou. Meu marido, então, era enciclopédia disso, realmente. Aí ele falou, eu vou fazer o livro. E a capa é dele. Deve ter uns 30 anos, mais ou menos, essa capa. A gente vai mostrar de novo, a gente já fez o... Porque foi uma borboleta, mas ficou muito tempo guardada, desbotou tudo, mas a jornalista mandou retocar, aí saiu essa maravilha de... A senhora lembra quando que ele fez esse trabalho? Deve ser uns 30 anos, mais ou menos. Aí a Valéria começou tudo em rascunho. Inclusive, quando começou o livro, ela tinha tudo em rascunho, na folha de caderno, tanto os poemas como da história dela. Então, quando o livro saiu do forno, como o Augusto falou, olha, o livro saiu do forno. Ele veio um domingo lá em casa e trouxe o livro para a Valéria ler. Então, foi uma emoção muito grande, muito grande. E a Valéria chorava de alegria, abraçava o irmão, né, que realizou esse sonho que ela tanto queria. Aqui é a Areta Alonso, da Revolução Marketing. Ela, junto com a Valéria, junto com a Cláudia também, com a dona Cláudia... Junto, foi com as duas. Escreveu o livro ajudou a escrever? Ajudamos a escrever, né? O livro da Valéria Capô de Casa, Uma Vida Extraordinária. Areta, esse trabalho para você foi um trabalho diferente? Eu perguntei antes de começar a gravar. Você se emocionou muito ao longo dessa construção e conhecendo um pouco mais da história da Valéria e da dona Cláudia Capô de Casa? Então, esse trabalho foi um presente que no início eu não tinha ideia de como ele ia ser, de como ia ser rico de aprendizado, de história de vida. Foi isso que aconteceu. Primeiro que eu tenho uma conexão com elas que não dá muito para explicar. Eu gosto demais das duas e aprendi muitas lições. Então foi um trabalho que me surpreendeu em tudo. Primeiro esses 2 anos, escutando as histórias, vendo as fotos da família, dias chorando, dias sorrindo. Depois a organização disso tudo para transformar isso em capítulos. Eu tive a ajuda também da minha equipe, de uma jornalista da agência para fazer isso junto com a gente. E assim, ao longo do tempo, eu entendi o que é de fato perdão, o que é de fato resiliência, o que é de fato superação. Porque uma coisa as pessoas falam, outra coisa é a prática. E eu vejo na história delas e da família toda
essa questão do perdão, da superação e de transformar uma coisa que foi de muito desafio e sofrimento em algo bom. Então, não tenho muitas palavras para descrever o quanto foi um presente para mim de aprendizado mesmo. Você falou em aprendizado, mas isso também como pessoa te ajudou a crescer? Você fez alguns questionamentos ao longo desse trabalho de mudança de postura baseado no que você conviveu Sim. com a história das duas? Ah, sim, porque às vezes a gente reclama ou a gente é magoado e aí a gente guarda coisas. E tem várias lições que a Valéria ensinou, que é justamente perdoar as pessoas. E muitas vezes a gente se queixa, fala que fulano falou alguma coisa pra mim, guarda isso. Você não tem que guardar nada disso. Primeiro porque o perdão é pra você, né? E ela me ensinou várias coisas. Então, assim, hoje eu enxergo o mundo diferente depois de ter convivido esse tempo com elas e ter aprendido tanto. A Cláudia e a Valéria são pessoas muito próximas. Diria até que são, às vezes, indivisíveis, assim. Elas vão tomar chá, elas saem. Eu vejo muito elas caminhando, as duas sempre companheiras. Essa relação mãe e filha, eu acredito que nessa realidade das duas, ajudou lá atrás a curar muitas feridas que a gente como ser humano começa a se questionar. Por que a vida não gosta de mim? Você percebeu isso aí também? Na verdade, sim, o que as pessoas falam, essa é a prática, é o amor. O amor que elas têm uma pela outra é uma coisa tão forte, e a doação dessa mãe. E a Valéria também, como um ser que doa amor para todo mundo, eu acho que essa é a grande lição. Mas eu acho que a palavra é essa, que as define, é amor. E a gente vê tantas famílias que têm alguma situação e que não conseguem, é uma fórmula ou isso está dentro das pessoas? E esse livro vai ajudar, na tua opinião, as pessoas que lerem, entenderem a mensagem, poderem crescer como pessoas, perdoar e entender o sentido da vida? Sim, eu acredito inclusive que esse livro é para muitas mães, para famílias que têm crianças, que têm pessoas com algum tipo de síndrome, algum tipo de dificuldade e que muitas vezes se questionam mesmo sobre a vida e que não é fácil mesmo. Eu não estou dizendo aqui que é uma realidade fácil, mas é a história de que se você se dedicar, porque dá trabalho se dedicar a um filho, dá trabalho dar amor o tempo todo e abdicar de várias coisas. Mas no final, o que o livro mostra é que esse modelo funciona, dá certo quando você está junto e que é possível mudar esse estado dentro de casa, desde que você abrace isso com muito amor e dedicação. Aqui ao meu lado, a secretária da Mulher, Nina Barbosa, que também esteve aqui hoje no lançamento do livro Vida Extraordinária, da Valéria Capodicasa. Nina Barbosa, obrigado pela presença. E a minha primeira pergunta é secretária da Mulher, dos Direitos da Mulher, e tem um trem aí de coisas atribuídas à tua secretaria. Fala para as pessoas qual é esse nome completo, por favor. É isso mesmo, Guto. A Secretaria da Mulher de Santos também é a Secretaria da Cidadania, da Diversidade e dos Direitos Humanos. Inclusive, nós temos uma coordenadoria dentro da nossa secretaria que trata justamente das políticas públicas de pessoas com deficiência. Então, é um imenso prazer estar aqui representando a secretaria, representando o nosso prefeito Rogério Santos, justamente porque a nossa cidade é uma cidade que sempre está na vanguarda das políticas públicas para essas pessoas que precisam, não só as pessoas como as famílias. Então, é um imenso prazer conhecer mais de perto a história da Valéria, que é uma vencedora, porque ela mesma relata, né, que quando ela nasceu e no crescimento dela, o preconceito ainda era muito maior e o quanto que ela teve que encarar na vida, não só ela, como toda a família,
para que os direitos fossem respeitados, e essa luta continua. Então, enquanto a Secretaria da Mulher puder, ela vai estar presente sim, para prestigiar esses eventos e principalmente para agradecer a coragem de pessoas como a Valéria, porque não é fácil também expor todas as situações que ela e a família viveram, mas a nossa obrigação enquanto sociedade, a mim, o prefeito Rogério Santos, que sempre teve um olhar humanizado para a situação. Então é um momento de alegria, da gente dar os parabéns para a Valéria e fazer com que a história dela seja replicada, para que as pessoas saibam e as pessoas também aprendam a cada vez ter mais respeito e saber que inclusão na nossa sociedade não é um problema, não é uma questão, aliás, de uma instituição ou de outra, ou só do poder público ou só da sociedade civil. É uma questão que tem que ser debatida todos os dias por todos nós. Esse livro pode servir como uma ferramenta para a Secretaria da Mulher, ou para qualquer pessoa que se sinta em alguma dificuldade, olhar e dizer, olha, realmente eu tenho um norte, eu vou conseguir, porque a gente fala muito na independência dessas pessoas. A autonomia, né? Na autonomia, até um certo ponto, quanto elas precisam disso para sobreviver e para ter um incentivo de vida. E saberem que vão ser úteis. A Valéria, por exemplo, já fez, ela pinta, ela já fez línguas, ela sempre leu. Então, é uma possibilidade, o exemplo dela, que pode servir para inspirar outras pessoas assim. Com certeza, é um espelho, um retrato do que ela passou ao longo da vida dela e das conquistas também, que é justamente o que você falou, Guto. Tanto ela quanto a família sempre buscaram o respeito, sim, mas também a autonomia. Então, era provar o tempo todo que ela tinha a capacidade dela e tinha que ser respeitada em relação a isso. Então, o retrato da Valéria, tudo que ela expôs no livro, com certeza é um objeto de estudo para toda a sociedade. Para ela, claro, uma satisfação de poder estar aqui com tanta gente reunida, aplaudindo. E eu digo, o livro da Valéria é um ato de coragem e com certeza a gente tem que ser multiplicador dessa mensagem que ela traz para a gente. Aqui ao meu lado, Fernanda Vanucci, cunhada da Valéria Capodicasa, uma das responsáveis por essa obra aqui. Fernanda, o que você aprendeu? Você convive com a Valéria há muito tempo. Qual que foi o aprendizado maior desse livro que vocês colocaram, concretizaram esse sonho aqui em realidade hoje? Guto, primeiro, obrigada por vocês estarem aqui hoje. Eu acho que eu, há 22 anos, entrei para essa família incrível, maravilhosa. Nunca me esqueço do primeiro dia que eu conheci a Valéria, num circo, né? E aquela figura linda, pura, cheia de sonhos, uma menina super comunicativa, fora da curva, né? Eu costumo falar que a Valéria realmente ensina a gente todos os dias. O livro, eu acompanho há 20 anos essa vontade da Valéria escrever um livro, essa vontade da Valéria poder contar a história de vida dela para contaminar outras pessoas com superações, porque o livro é da primeira à última página, ensinamentos de superação, ensinamentos de uma menina que rompeu barreiras. Hoje ela está com 56 anos e hoje a gente vê uma sociedade falar muito bem, abertamente da integração, do respeito às crianças sindrômicas. Mas há 56 anos atrás, essa não era uma realidade. As famílias escondiam dentro de casa crianças com síndrome de Down, crianças com paralisia cerebral. E a família da minha cunhada não fez isso, pegou na mão e veio junto, sabe? E em todo lugar estava junto e insistiu. Meu sogro, um gênio, que tá felizão hoje lá no céu, ali, brigando. Valéria fala direito, Valéria é assim que se come, Valéria é assim que senta, é assim que se porta. E isso ela mostra nesse livro, que é duro, foi difícil aprender, né? Ela tinha tudo para ter limitações,
Mas a família incentivou e ela falou aqui numa entrevista, eu estava acompanhando, não adiantava todo mundo incentivar, ela quis. Então ela mostra que ela sofreu o famoso bullying hoje, né? Há 56 anos atrás, há 50 anos atrás, quando ela estudava numa escola normal. Ela fez até a 5ª série, né? Quem imagina há 50 anos atrás uma criança até a 5ª série? Numa escola regular. Numa escola regular. Escrever perfeitamente. Ela autografou 100 livros hoje, com as dedicatórias dela. Falar italiano, pintar quadros, ler de uma forma brilhante. Então, assim, a Valéria ensina nesse livro, Guto, e ensina todos os dias pra mim na vida, sabe? É quando a gente para e pensa e fala, ai, minha vida é difícil. Pega esse livro e fala, meu, será que a minha vida é difícil? Minha vida é moleza. A da Valéria era difícil. E ela fez de uma vida difícil essa vida de sonhos que ela conseguiu realizar todos. E o lançamento com muita gente, Nossa, muitos amigos. Foi lindo. Secretária dos Direitos da Mulher aqui, muitas pessoas, médicos. Esse é um instrumento de proliferação do que a Valéria viveu e é possível que outras pessoas possam viver e ter essas vitórias que ela teve. Guto, sim, eu acho que a representatividade da Valéria é o que aconteceu hoje aqui na Pinacoteca. Eu vi muitos lançamentos de livro, poucos eu vi esse volume de pessoas que estavam aqui eufóricos, o livro esgotou, a gente está com uma lista de espera. Quem quiser, entre em contato pelas redes sociais, a gente vai fazer uma nova tiragem do livro. E uma coisa muito legal, a Valéria quis doar toda a verba deste livro para uma instituição, a PAI de Praia Grande, que trata de crianças com síndrome de Down. Então, assim, a Valéria, ela não para de inovar. E o desprendimento dela, não né, Fernanda? Ela não para de inovar. E eu queria, para finalizar, fazer um agradecimento muito especial. Revolução Marketing, Amanda que está aqui gravando com a gente, Areta, Sueli, todos que se envolveram para realizar o sonho da Valéria. Foram os 2 últimos anos, elas incansavelmente escutaram histórias e mais histórias e mais histórias da Valéria. A Valéria revisava o livro com elas. A Valéria é exigente, ela mudou muita coisa. Eu quero que mude, porque não é essa ela faz desse jeito. escolhia, essa foto não quero, eu quero isso. E elas foram sensacionais. Então, Revolução Marketing, em nome da Areta e da Sueli, muito obrigada. Sem elas, de verdade, esse sonho não tinha nascido. Quantos litros você chorou? Ai, eu tô chorando. Mas deixar bem claro, é um choro de felicidade, de alegria, de realização. De né? alegria. Acho que hoje, quem tá aí do outro lado falava, meu, eu queria uma Valéria na minha casa para inspirar toda a minha família a levantar de manhã, olhar e falar, é isso que eu quero viver, sabe? É essa vida de que vai ter uma coisa no meio do seu caminho tentando te atropelar, mas você vai passar por cima disso e essa é a Valéria. E com o apoio da família, todos os problemas que surgem, a vida não é perfeita. É muito mais fácil. Os problemas estão aí para serem enfrentados e vencidos. Com essa história e com essa dedicação, fica mais leve para nós que reclamamos tanto da vida, de algumas coisas que depois a gente vê que não são tão importantes, aprender um pouco com ela. Ela é a nossa guerreira, Guto. Obrigada, viu? Eu que agradeço poder estar aqui registrando isso aqui. Falei isso aqui com o Augusto. Para mim foi uma honra e uma alegria muito grande contar essa história e multiplicar isso. Já convidamos, ela vai no programa. Vai. Ela se expressa ela muito tá bem. danada. Tá em todas as emissoras, todos os jornais. E com desprendimento, e tem que ser a embaixadora da causa. Sim. Eu acho que ela tem que ser ouvida em outros lugares, em escolas, em empresas, porque ela sim é a prova viva de que com amor, com dedicação e com insistência dá para mudar o jogo. Muito. Obrigada. Obrigado, Fernando. Estamos aqui ao lado da grande estrela da noite, Valéria Capodicasa, a autora de Uma Vida Extraordinária. Valéria, sim, parabéns. Obrigada. Principalmente pela coragem de mostrar a sua vida aqui dentro desse livro. Sim. Quem foi o responsável por você fazer esse livro? A primeira pessoa que foi responsável desse livro foi meu pai, Domênico Capodicasa, que me inspirou a fazer esse livro. E
Da ideia dele até você colocar tudo isso aqui no papel e virar livro, como é que foi? Olha, quando eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu só sei que eu escrevia em rascunho. Papelzinho, tinha uma ideia aqui, para acontecer alguma coisa você colocava no papel. Aí depois, com o tempo, né, a gente foi aprimorando esse projeto, né? Eu não fiz sozinha, né? Eu fiz com uma equipe de mulheres extraordinárias como eu. Porque são pessoas que são iluminadas para mim fazer esse projeto. E eu quero dizer para as pessoas com síndrome de Down, né? Não só síndrome de Down, autista, outras pessoas com deficiência, tem que lutar pelo seu ideal, pelos seus sonhos, enfrentar barreiras, enfrentar a sociedade, enfrentar preconceito, discriminação. É isso que eu estou fazendo. Você nunca teve nada fácil para você. Não. Né? Você tinha que conquistar. Sim. Isso te ajudou a chegar até onde você chegou? Para mim foi difícil, porque a dificuldade todos nós temos, né? Então eu enfrentei dificuldade com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha família, que me ajudaram, me apoiaram, incentivaram, me deram força. Mas a única pessoa que olhou para frente fui eu. Todos me ajudaram, mas eu também me ajudei. Eu precisei me ajudar, porque eu precisei me defender da sociedade. Você, mulher, teve uma ajuda de mulheres. A mulher hoje, ela está num papel, num protagonismo na sociedade. Essa tua obra aqui, eu tenho certeza que vai servir de incentivo para outras pessoas, principalmente mulheres. Mas o que te ajudou a vencer todas essas barreiras, além da questão de você querer e a questão da família? Foi uma coisa que você colocou na cabeça e dizendo, olha, eu tenho condição porque eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir e eu não vou ligar para discriminação, para olhar torto, eu vou seguir o meu caminho e fazer o que eu quero fazer. Eu vou dizer o que o meu coração sente. Eu acho que eu tenho a responsabilidade e ter dignidade de uma mulher da minha idade, 56 anos. Eu aprendi muita coisa nessa vida. A vida me ensinou muita coisa. E eu quero retribuir para as pessoas que precisam de respeito, dignidade, amar o próximo. Isso é muito bom para mim. Para você olhar ali para a câmera e mandar uma mensagem para Fernanda, para sua mãe, para o teu irmão, para o teu pai que está lá naquela nuvenzinha branca te olhando aqui, dando risada. Se você pudesse falar diretamente para eles, esquece que eles estão aqui, mas para eles assistirem depois, pode dar o seu agradecimento. Eu quero agradecer essa noite maravilhosa, que era um sonho meu, e realizei. Quero agradecer a minha cunhada, Fernanda Vanucci, que é uma pessoa generosa, bondosa, uma pessoa que eu amo muito, desde o primeiro dia que conheci. A minha mãe Cláudia, que me ajudou muito. Meu irmão Augusto, capô de casa, que realizou esse sonho maravilhoso junto com a minha cunhada. Muito obrigada. E eu estou muito emocionada porque era um sonho, só que agora é realidade. E vocês, pessoas de síndrome de Down, autista e outras pessoas, família, dá amor para eles, porque nós precisamos de amor, de carinho, de colo, de mãe e de pai.
Eu espero que vocês tenham gostado dos depoimentos e que tenham pegado alguma coisa de positivo para poder usar na vida de vocês. Nós ficamos por aqui, a cobertura se encerra nesse momento, mas voltaremos com outros trabalhos falando principalmente de inclusão. Tchau!